Vamos falar nesse vídeo as configurações principais que você deveria fazer em todos os seus arquivos de Power BI ao iniciar um projeto. Eu vou compartilhar aqui com vocês as principais que eu utilizo em todos os meus projetos, tá? E vou explicar os detalhes aqui para vocês, tá bom? Meu nome é Márcio, seja bem-vindo ao canal GoPowers. Meu nome trabalho com BI desde 2015. Com Power BI desde 2016, seu lançamento no Brasil. Sou certificado Microsoft como MCT, MCSA, BI Reporting, Power BI Data Analyst, entre outros, especialista em Business Intelligence pela PUC. E o objetivo deste canal é te conduzir ao nível profissional de Power BI. Seja Pro, seja Power. E vamos para o vídeo de hoje. Vamos para o vídeo de hoje. Se você já está aqui, minha meta até o final de setembro é ter 1000 inscritos, tá bom? Esse layout aqui, essa explicação, está lá no vídeo de medidas para o seu dashboard. Qual medida utilizar para sua tela de fundo aí, tá? Muito legal. Então vai lá no vídeo. Então vamos lá. Como que eu abro as configurações aqui do meu projeto? Vem aqui em arquivo, tá? Vem aqui opções e configurações e opções. Carregando. Primeiramente, o Power BI tem duas opções de configuração. Primeiro é a global, ou seja, todo arquivo que você abrir já virá nessa configuração, ok? E o arquivo atual, que é esse daqui, é só para esse projeto específico, esse arquivo PBX específico, tá bom? E eu vou fazer todas as configurações exatamente aqui. Para quê? Para que você possa testar e se você tiver algum problema, você mudar ali, tá? E tenta não esquecer essas configurações onde você fez, caso queira voltar, tá bom? Não recomendo fazer em algum projeto que você já está em andamento. Recomendo fazer para quando começam os projetos. Se você for fazer em algum projeto que já está configurado, tá? Então presta muita atenção nesse vídeo, tá bom? Então eu vou fazer aqui no arquivo atual, para não impactar vocês aí, tá bom? Então, vou dar um zoom aqui. Arquivo atual, carregamento de dados, tá? Primeiro, detectar tipo de colunas e cabeçalho de fontes não estruturadas. O que é isso? É quando o Power Query recebe uma informação, ele tenta forçar o tipo de dados. Eu deixo desmarcado. Por quê? Se você é Pro, você quer ser Pro, você tem que definir o tipo de dados correto, um a um, exatamente, é isso mesmo. Não deixe a ferramenta escolher por você. Então, vou desmarcar aqui. Outra dica. Quando o dado vem em SQL e ele está no automático ali, e o seu projeto já tiver com alguma fórmula, alguma coisa, e alguém mudou o tipo de dado lá no SQL, pode dar um impacto no seu relatório. Então, desmarcando essa opção, evita esse erro, tá? Importar relacionamentos de fonte de dados no primeiro carregamento. Desmarca. Por quê? É você que tem que definir qual o relacionamento. Isso aqui é para quem está começando, tá? Quem está aprendendo agora a ferramenta, isso ajuda. E em bases também, preparadas para treinamento. Em bases reais, isso aqui só atrapalha, tá? Então tira aqui, ó. Detectar novos relacionamentos. Eu já vi muita gente sofrer com erro por causa disso. Importou uma tabela ali que tinha um objetivo dentro do projeto e o Power BI auto relacionou ela com alguma outra coisa, tá? Recomendo desmarcar isso, evita muita dor de cabeça. Inteligência de dados temporais, tá? Por que eu desmarco isso? Se você é Pro, se você quer ser Pro, você tem que criar as suas tabelas calendário. Tabela calendário é você que cria, você que especifica. Não sabe o que é calendário, não sabe como montar? Comenta aqui no vídeo também. Então eu deixo desmarcado. Outra coisa, essa data e hora automática, ela cria dentro do Power BI metadados, tá? Para trazer isso,
que se o seu projeto é muito grande, tem milhões de linhas, por exemplo, isso aqui vai deixar o seu projeto mais pesado, tá bom? Então, desmarca. Se não sabe, quer mais detalhes, comenta aqui também. Isso é um tema para outra aula de performance, tá? Mais um aqui, ó, PIR, ou famoso Q&A, perguntas e respostas, que está relacionada a esse visual aqui, ó. Tá abrindo aqui? Exatamente esse visual. Se você não vai utilizar isso, não pretende, desmarca. Quando você carrega na nuvem, isso tem um pequeno peso, tá? De performance. Então, desmarca. Desmarca. E dá um OK. Não precisa reiniciar aqui, tá? E aí? Curtiu? Gostou? Sabia dessas dicas? Foram úteis? Fez você pensar? Estude elas também. Tem um botãozinho Saiba Mais. Entre lá em cada uma, tente estudar. É obrigação do profissional de Power BI saber o que cada campo ali faz, tá? É obrigação para chegar ao nível Pro, né? E aí, mais uma vez, prometo que é a última vez que eu vou falar, me segue, compartilha, curte, comenta, tira dúvidas aqui, aproveita. Compartilha lá no LinkedIn, que é algo muito importante, tá? Isso que eu falei aqui para vocês. E eu tô com uma meta aí de setembro de 24 chegar a 1000 inscritos do canal, então me ajuda com isso. Tem muito conteúdo bacana para compartilhar, muito conteúdo inédito, tá? Que eu ensino só em treinamento fechado ou em mentoria. Conteúdo exclusivo. Tenho aí pelo menos 80 aulas aí para gravar. Então, me ajuda a chegar nesse número aqui para receber conteúdos legais. Vai lá no sininho também para receber notificações. Todos os vídeos que eu gravar aqui vai ser, que eu disponibilizar aqui no YouTube, vão ser de alta relevância aí para você chegar ao nível Pro. Tá bom? Então, let's go Powers!